O Conte com Elas nasceu da necessidade que a gente sentiu de olhar para a mulher como protagonista no mercado da contabilidade, né? A gente começou a entender que, caramba, tantos homens nos palcos, mas tantas mulheres contadoras com boas histórias, com bom repertório, com um trabalho excelente. Por que essas mulheres não estão sendo vistas e ouvidas? Então, nasceu daí. E aí, como entrar, qual seria o clima dessa entrevista, desse bate-papo, que acabou chegando num papo mais intimista, onde a gente foi ouvir a história dessas mulheres, qual a trajetória delas, até que a gente chega na pergunta final, né? Qual o seu legado? Então, se tornou uma história, um bate-papo muito mais profundo, onde a gente escuta a história, como ela fez para chegar até lá, quais os desafios, né? E por que nós podemos chegar lá também, né, como mulheres e, enfim, ocupar esse lugar. O Conte com Elas, na verdade, ele traz 3 pontos, né? É o contar histórias, né? O contar da contabilidade e contar umas com as outras. Então, o Conte com Elas, ele é isso. É a gente poder contar umas com as outras, tá? Entender, olha, estamos aqui juntas e vamos lá. Contar as histórias umas das outras, porque são histórias incríveis, histórias lindas, onde a gente ri muito, a gente chora junto também, tenho me emocionado muito. E falar sobre contabilidade também, que é o ramo delas. Então, o Conte com Elas abrange esses 3 pontos aí, e o papo flui a partir disso. Eu não sigo muito o repertório que a gente cria, as perguntas lá, a gente acaba fugindo, porque a gente vai sentindo a história de cada mulher, então o que toca aquela mulher, a gente mergulha naquilo e traz à tona. A gente está falando de uma história aí de anos, né? Em busca não apenas da democracia, da democratização entre a equidade de gêneros, mas a gente está falando também de respeito, a gente está falando de espaço, a gente está falando de ter voz e vez. Todas as vezes que uma mulher, acredito que Gabi sente muito isso, quando a gente está entrevistando uma mulher, a gente tem a oportunidade de representar todas as mulheres. A gente tem a oportunidade de, a partir da nossa história, inspirar outras. E quão valioso é esse momento, porque acontecem situações no ambiente, seja um ambiente empresarial, seja um ambiente pessoal, que a mulher ela precisa lidar com alguns obstáculos. E a partir do momento que nós temos a oportunidade de falar sobre isso, de dar voz e vez a pautas tão sensíveis como assédio moral, assédio sexual, críticas, comportamentos, preconceito, o próprio preconceito, né? A gente está representando um legado, a gente está representando essas mulheres que muitas vezes não têm um nível de consciência elevado e muitas vezes suporta isso de forma silenciosa. Então eu sempre falo, quando eu subo ao palco, quando eu estou aqui entrevistando ou ouvindo, a gente está representando essas mulheres. Então, concordo em ordem e número e grau. Vocês falaram dos obstáculos, né? Citaram alguns, assim. Qual é o tamanho da ré, por exemplo, que uma mulher pode levar quando ela é meio que silenciada numa reunião, por exemplo? Porque é típico do universo masculino, o combate, né? A gente grita, tenta gritar mais alto que o outro. E aí é muito fácil para nós tentar sobrepujar uma mulher nesse cenário. E aí, como é que funciona? Como é que dá jeito nisso? É meio que algo mascarado, né? Não é tão descarado assim, não. Não vai dizer para a mulher, cala a boca porque você é mulher. Vai ser algo muito sutil. Ou algum tipo de questão assim, você tá ficando louca, né? Se a mulher for ter esse ímpeto que o homem tem, por exemplo, eu sou muito bocão, então eu falo mesmo, sou muito sincerona, eu vou brigar, eu vou falar de forma grosseira como homem. Gabi, você fala feito homem, você fala palavras mais duras. E a gente escuta isso. Isso não é jeito de mulher de falar, ou senão você tá ficando louca, tá louca. Tá na TPM, né? É muito sutil. É muito sutil, né? É a TPM, ou você é histérica, tá vendo? É mulher histérica. Ou até mesmo, e interessante isso, porque eu já me vi nessa situação, você que como é do RH, Renata, não faz a pergunta para o homem, quem fica com seus filhos durante uma entrevista de RH, por exemplo? E por que essa pergunta ela é feita apenas para a mulher? Ou, nossa, ele é um pai incrível, ele cuida da filha dele. Não, mas ele tá ajudando, né? Ajudando, ele está exercendo o papel de pai dele, que também é cuidar da criança.
E o interessante disso, e talvez o grande desafio em 2024, no cenário atual, é a mulher se perceber que, enquanto ela não equilibrar essas duas energias, né, que o empreendedorismo, que o ambiente corporativo exige, que a energia masculina do foco no resultado, da entrega, da resolutividade, da execução, e equilibrar com a energia feminina, que é o olhar, é o toque, é o detalhe, é a sensibilidade, a gente esquece a nossa essência. E talvez, não sei se vocês concordam, é isso que vem acontecendo muito. Eu acho que a gente está saindo de um oposto para outro. Esse é o risco. E é isso que eu trago no programa No Conto Com Elas, sabe? Nós mulheres, sendo mulheres, com a nossa feminilidade, a gente pode sim ocupar esses espaços, a gente pode sim estar ali no palco falando, sem perder a essência da gente. Sim. Então a gente não precisa se tornar masculina para ocupar esses lugares. Tá? Eu não preciso agir como o homem age. Eu não preciso tomar a frente e fazer coisas que o homem faz. Então, é com essa feminilidade, é com essa sensibilidade, é com esse olhar, é com esse jeito que acolhe mais, que a gente chega lá também e a gente equilibra. E tá tudo bem. E tem um ponto importante, né, Gabi? Assim, hoje, no mercado contábil, mais de 50% são mulheres. Então, onde é que estão essas mulheres? Qual é a história delas? Porque elas não estão no palco também. Quando a gente vê um evento que se divulga ali, os palestrantes do evento, a maioria é homem. Sim. Onde estão as mulheres que também são tão boas, que também têm repertórios incríveis, que exercem seu trabalho e tem tanto para acrescentar, para ensinar? Cadê essas mulheres? E aí vem uma lição do homem, que é importantíssima a gente observar. O homem, ele é muito prático. Ele é direto ao ponto. Então, ele precisa de pouquíssimas habilidades para executar algo. Ele executa, mesmo não estando pronto. Enquanto a mulher, ela está lá no bastidor, estudando, se qualificando, aprimorando para, quem sabe, ela executar algo. E é essa a grande reflexão. Se a gente consegue equilibrar isso, olhar para o detalhe, que o homem não tem, esse olhar para o detalhe, essa liderança mais acolhedora, esse olhar mais humano, que o homem ele é muito prático, ele é muito objetivo e às vezes ele passa por cima das coisas. E quando eu falo isso, não é porque a mulher é melhor, porque o homem é melhor ou vice-versa. Uhum. Existe espaço para os dois, existem habilidades positivas de ambos os lados, e se o homem perceber e aprender também com a mulher, ele se torna um homem com muito mais valor, posso dizer assim. E a gente entender que a gente não está querendo que a mulher se torne um homem, nem o contrário, nem ocupar nenhum lugar, né? Por favor, né? Por favor, pelo amor de Deus. Que o homem seja homem, tá? Tome a frente, resolva as coisas, seja firme, resolva a situação, sabe? Tem ali aquela postura do leão, da proteção, né? Cara que provê, que protege. Mas que as mulheres se vejam nesse lugar, porque às vezes... E o que eu tenho sentido nas entrevistas, não é ninguém que te coloca para baixo ou que não te permite chegar lá. É você mesma. É a gente que não se vê naquele lugar. É a gente que trava. É a gente que tem medo. É a gente que não se acha capaz. Ou se permite, e talvez até você com o olhar de pessoas, também é importante a gente comentar, ou se permite viver determinadas situações, ou por medo, ou por falta mesmo de conhecimento. Quando a gente discute essas pautas tão sensíveis que nem todo mundo tem coragem de falar, de expor, nós temos histórias que são nossas, que são muito íntimas, né? E que às vezes acontece com a gente nem se dá conta. Então, quanto mais a gente eleva o nível de consciência da mulher, quanto mais a gente fala sobre situações do tipo, fale, se exponha, né? Conte com outras pessoas, conte com elas também, eu acho que a gente diminui mais o risco, né, dessas mulheres ficarem caladas e a gente gera mais protagonismo, é isso? A nossa educação, a educação feminina tem essa base, né? A base que a gente tem que ajudar, a gente precisa estar nos bastidores, acolher. Então a gente foi educada para isso. E na hora que a gente fala do Conte Com Elas e na hora que a gente coloca a mulher no palco, a mulher como protagonista, a gente está reeducando outras mulheres. Perfeito. Né? E está gerando identidade. Está falando para outras mulheres, olha, eu consegui, você consegue também. Né? Então,
Eu acho que esse é um papel importante desse programa, né, desse projeto que é o Conte com Elas, é gerar referência. E hoje a gente hoje só tinha nos conselhos de contabilidade homens como presidente. E agora que eu tô falando assim, né, recente esse movimento, a gente tem mulheres presidentes de conselho de contabilidade. A gente tem áreas, né, setores dentro dos conselhos regionais de contabilidade para olhar para essas mulheres. Então, a gente precisa também dar voz. Se a gente quer motivar, a gente quer ensinar o mercado contábil, a gente precisa motivar essas mulheres a serem protagonistas e ensinar elas dando referência. Então, a gente hoje tem muitas mulheres sendo referência no mercado contábil. A gente tá, o nosso papel como SEG Academy é dar palco para elas, né? Dar voz. Dar voz. E às vezes a gente acha que sabe qual é o obstáculo, sabe qual é a dor. E quando a gente conversa um pouco, né, já aconteceu em alguma entrevista eu dizer: você sofre com tal situação? Como você se sente com esse tipo de coisa, com esse tipo de preconceito? Não sofro com isso, minha questão é outra. Né? O meu corpo, o meu peso, e caramba, eu não sei. Cada um tem a sua dor, sua história, seus obstáculos, suas dificuldades. Então, por isso é tão importante a gente ouvir, compartilhar, a gente dar voz mesmo e entender a história de cada um, que cada um passa, né? O respeito à essência, né, Gabi? É a singularidade da mulher. Cada uma, ela carrega uma história, ela carrega os seus desafios e talvez o grande aprendizado no cenário atual, da geração copia e cola, de tudo muito rápido, das redes sociais, é o respeito e o olhar para a essência da gente. Isso é algo, acho que é um exercício diário, porque quando você menos percebe, você está modelando um outro, você está se comparando sua jornada. Por que a Gabi é assim tão comunicativa e eu não sou? Por que a Renata é tão organizada? E aí você vai ponderando isso, e quanto mais você se molda no outro, mais você esquece sua história. E a gente deve honrar a nossa história. Deixa eu fazer uma pergunta dura. É possível para a mulher, nós estamos falando da mulher sem promover nenhum tipo de postura compatível, né? Elas conquistar o seu local que não seja por meio de autorização masculina? Refaz a pergunta, por favor. Se não houver um conjunto de homens no ambiente que esteja de acordo com uma pessoa que quer progredir sem combatê-los, essa pessoa vai passar um trabalho. Se a gente está num ambiente que a gente consegue transformar a mentalidade masculina, a gente consegue viabilizar isso. Então, a minha pergunta é assim: para que essa construção que vocês estão descrevendo floresça, é preciso mudar também a mentalidade do ambiente masculino, ou ela também acontece independente do ambiente masculino? Eu acho que são dois pontos. O primeiro ponto que é assim: para a mulher ocupar um lugar de destaque, ela vai ter que correr muito mais do que o homem. Em que sentido? Ela precisa ganhar autoridade. E a autoridade técnica, né? A autoridade profissional mesmo, né? Postura, né? A postura. Então... Vai ter que provar que não é, às vezes, só um rostinho bonito. Nem aquela menina, né? A menina do RH, né? Infelizmente... Aquela pessoa que não sabe o que está falando. A verdade é que a gente precisa provar muito mais do que o homem. E eu acho que isso trouxe um diferencial para a mulher, porque ela se qualifica muito mais que o homem. Né? Então, se você pegar os estudos, as mulheres têm uma escolaridade hoje maior que os homens. Por quê? Porque ela precisa se qualificar mais para poder provar que é boa, para combater esse ambiente masculino. Mas, de novo, o que eu acredito? Eu acredito na educação que transforma. Então, se eu também não ensinar para esse homem o que é a mulher, o que é o empreendedorismo feminino, não falar para ele quais são as dores dessas mulheres, ele também não vai ser educado. Eu acho que muito mais do que você mudar o outro, eu acredito muito que a gente precisa mudar a si. É fato que a gente vai lidar com muitos desafios, estamos lidando e buscamos esse desenvolvimento diariamente, mas enquanto a mulher ela não se preparar e não se fortalecer emocionalmente, não ser protagonista da sua vida e de si, ela nunca vai conseguir se impor numa reunião. Porque geralmente em reuniões comerciais, o homem entra numa sala e ele se dirige ao outro homem e não a uma mulher. Quando às vezes a mulher é a dona daquela empresa.
Em algumas reuniões comerciais, por exemplo, ele vai e faz assim, não, mas deixa eu falar. E enquanto ela não se pôs assim, não, mas só um momento que eu vou falar, esse é o meu momento, esse é o meu espaço. O que você falou? Quem é o seu chefe, né? Entende? A gente não vai conseguir neutralizar isso. Por quê? Eu acredito que a gente consegue educar, a gente consegue fortalecer a autoridade com resultado. Resultado, ele é incontestável. Você pode ter um rostinho bonito, um corpo lindo, mas se você não tiver resultado, não importa. Ou vice-versa. Então, o que é que trouxe a Gabi aqui? Não foi o rostinho bonito ou porque ela é muito simpática, foi a competência dela. Ou não é porque ela é mulher, ou é porque a gente promoveu ela porque tem que cumprir. Não, ela esteve lá, ela chegou lá por resultado. E resultado é incontestável. Então, eu sou muito mais, é por esse motivo, Gabi, e por isso que esse projeto, né, o Conte com Elas, brilha tanto os olhos da gente, porque todos os dias eu saio de casa para dar protagonismo às mulheres. Todas as vezes que uma mulher empreende, que uma mulher alcança uma independência financeira e emocional, eu paro e penso, essa mulher hoje ela é muito mais protagonista. E eu acho que esse é o caminho também. E aí o Conte com Elas não é só para as mulheres. O Conte com Elas é para os homens também. É ouvir as histórias e repensar o seu papel, repensar o seu comportamento perante as mulheres, sabe? Então, eu queria, desde já, também convidar... Esse pessoal que está assistindo a gente... convidar os homens... Homens assistam, conte com elas. Cada episódio. Os homens também precisam contar com elas, né? Exato. Eu acho que a mulher ela precisa entender que ela não precisa moldar a sua essência, transformar a sua essência, deixar de ser quem é, para caber num mundo ali, numa bolha. E sabe uma coisa também, Gabi? E elas com certeza estão nos ouvindo nesse momento, né? É entender que essa não é uma luta só delas. E acontece muito assim. A mulher, ela tá lidando com um projeto dela sozinha na casa dela. Então, o marido, ele chega do trabalho e ela acredita que ela que tem que organizar a casa, que ela que tem que colocar o filho dela para dormir. E pelo simples fato de pedir ajuda, amor, leva o lixo ali fora, é um sinal de fraqueza. E não é. Toda mulher que chegou lá, que alcançou um resultado, é porque ela tem uma forte rede de apoio. Nós somos 3 mães aqui. Os nossos filhos estão bem guardados e bem cuidados porque nós temos uma boa rede de apoio. E pedir ajuda não é sinal de fraqueza. Nós precisamos uns dos outros e tá tudo bem. Quanto mais a gente pede ajuda, quanto mais a gente compartilha o projeto, quando eu estou em aula, por exemplo, eu falo lá, coloca a aula na sua TV, chama o maridão e às vezes eles vão assistir. Porque quando essa mulher ela tá bem, tá realizada, ela alcança a independência financeira dela, o casamento dela prospera, a qualidade de vida dela, da família dela, enfim, tudo ao redor dela reverbera, né, de forma positiva. Vocês têm, e se a pergunta for não, aí fica como sugestão, indicadores do impacto do Conte com Elas na comunidade de contadores? Então, a gente está começando a entender, algumas mulheres nos procuram querendo participar, né, e validando a importância de trazer esse tipo de diálogo. Porque qual é a diferença? O Conte com Elas, ele vem lá dentro na essência. Qual a tua dificuldade? O que foi difícil para você chegar lá? Né? Qual é a tua história? E aí essas mulheres, poxa, ela tem uma história que teve um problema X, eu tive um problema parecido. Poxa, ela contou com o marido, com a família que deu apoio, eu posso contar também com as pessoas para me darem apoio para eu brilhar no meu negócio. Então, a gente vai lá na essência, por isso que eu digo que a gente se emociona, a gente chora, a gente ri junto, porque a gente traz à tona o que essas mulheres bem empoderadas, né, como se usa muito esse termo hoje, lá no Instagram, não mostram, não falam. Essas dores, essas questões não estão lá no Instagram. Essas dificuldades que elas encaram não tá lá no Instagram, não aparece lá. É tudo muito bonito, tudo muito formal, tudo muito lindo, né? Aquela coisa bem bonitinha ali. A gente esquece um pouco a essência do negócio para falar o que tem que ser falado ali bonitinho, se enquadrar e seguir aquele padrão, né? Vamos falar aqui do negócio, vamos falar da contabilidade, dos processos. Tá bom, mas quem é aquela pessoa que está ali por trás? Quem é aquela mulher que está ali por trás? É mãe, é tia, é filha, tem que dar conta de um monte de coisa e nem precisa dar conta de um monte de coisa, a gente pode pedir ajuda sim. Enquanto a gente está aqui, tem gente que está cuidando dos nossos filhos para a gente, né? E tá tudo bem.
Então, a ideia do Conte com Elas é trazer essa mulher que não está ali no Instagram, que não se mostra por medo de se mostrar, trazer à tona, e aí a gente agora vai entendendo que como é bom, né, a gente trazer essa essência e sair dessa coisa da internet, que é todo mundo muito posturadozinho, assim, bonitinho, aquela posturazinha aqui, todo mundo perfeitinho, todo mundo bem, tudo lindo, mas isso é fake. Eu costumo dizer, Gabi, que é um ambiente livre de julgamentos. Todas as vezes que eu abro uma câmera, que eu vou atender um grupo de mulheres, né, dentro de mentorias, eu falo o seguinte, olha, esse é um ambiente livre de julgamentos. E talvez o Conte com Elas, né, um projeto que fortalece a educação, não só corporativa, mas a educação da mulher, ela faz com que ela se sinta assim, caramba, essa história, eu entendo, eu vivo essa dor também. Às vezes ela está no trânsito e ouvindo Conte com Elas. Uhum. Ela compartilha esse link com outra pessoa. E se a gente for até olhar matematicamente falando, pega o impacto que a CIEG tem, né, dentro do perfil e todas as redes, com o perfil dessa mulher também, multiplicado pela quantidade de pessoas que vão ouvir e compartilhar. O impacto, acho que é imensurável. Falando sobre a coragem de ser imperfeito, né? O Conte com Elas, ele traz isso. Ele fala para a mulher que ela pode ser imperfeita, que ela não precisa dar conta de tudo, né? E que ela precisa, sim, dar conta da vulnerabilidade dela. E dar conta da nossa vulnerabilidade significa criar rede de apoio para poder crescer, significa explorar todos os cursos CIEG Academy, entender que na hora que está falando de planejamento tributário é para ela, planejamento estratégico é para ela, gestão de negócios é para ela, né? Mas eu não queria esquecer de convidar também os homens, né, a entender a importância das mulheres no ambiente de trabalho, de reconhecer a importância também da sua vulnerabilidade. E também de ter a coragem de ser imperfeito e saber que o Conte com Elas é para você, homem, também. E olhar esse ambiente do Conte com Elas como um ambiente seguro, um ambiente que ela possa ouvir, um ambiente que ela compartilhe com outra pessoa, um ambiente que seja até mesmo aquele momento terapêutico, sabe? Que eu digo, você acordou mal, né? Porque a mulher parece que ela tem mais de 4 ciclos no mês, eu fiquei sabendo isso aí. Você imagina, né? Você começa o dia, não começa o dia tão bem assim. Então que você lembre que tem alguém representando você, que você lembre que tem alguém com uma história como a sua, para você começar o dia ou para você finalizar o dia de uma forma mais inspiradora. Posso dizer assim, o Conte com Elas é o canal perfeito para isso. E eu queria comentar que a CIEG, como empresa que quer ensinar, que quer educar, que quer equipar o contador e contadora, a gente entende a essência e o papel de cada um, a masculinidade, a feminilidade, a gente entende a importância de tudo isso dentro do mercado. E por isso a gente traz essa discussão, e por isso a gente traz à tona a essência dessas mulheres, a lágrima, o sorriso, e a gente faz esse bate-papo tão descontraído para que a gente possa olhar para todas essas pessoas, homens e mulheres, protagonistas, que estão ali em palcos, que estão ali sendo influenciadores nas redes sociais, como seres humanos, com dores, com questões, com família, com, enfim, com a vida ali por trás. Então, a gente entende isso, a gente quer compartilhar mais disso, a gente quer ouvir mais as pessoas, porque é assim que a gente cresce, é assim que a gente evolui e por isso que a gente está aqui, batendo esse papo. Contando com elas, né? Umas com as outras. Isso. Vamos contar histórias, vamos falar sobre contabilidade, vamos contar uns com os outros. Conte com Elas. Conte com elas. Conte com elas.